que mostrou um novo caminho para o país, uma nova política. Esta é a posição do PPS: valorizar o passado e pensar o Brasil do futuro. Obrigado, senhor presidente. Câmara de Expediente. Antes, para uma comunicação de liderança, pela liderança do bloco PSB, PTB, PCdoB, concedo a palavra ao ilustre deputado José Stedley. Sua Excelência põe de 8 minutos da tribuna. Senhor presidente, senhoras deputados, senhores deputados. Hoje faz 5 anos do grave acidente do voo 1907 da Gol, que vitimou 154 brasileiros. Aberto o inquérito, apurados os culpados, chegou-se à conclusão que os culpados pelo acidente são os pilotos americanos no voo Legacy, que transportava 7 passageiros americanos e que causou a tragédia toda. No inquérito apontado, foi dito que 7 graves irregularidades foram cometidas por esses pilotos. Vou repetir, 7 graves irregularidades. Se diz que na aviação, quando 2 irregularidades acontecem, já é um crime grande, violento. Mas 7 irregularidades foram cometidas. E esses pilotos que causaram a morte de 154 brasileiros foram tratados e são tratados nos Estados Unidos como heróis por terem salvo a vida dos 7 passageiros americanos naquela ocasião. Pergunto, se fosse no Brasil que tivesse acontecido esse fato, como seriam tratados esses pilotos? Desta apuração saiu a condenação. 4 anos de prestação de serviços aos pilotos que ocasionaram a morte de 154 brasileiros, prestação de serviço no próprio país de origem, nos Estados Unidos, e que eles não cumpriram 1 hora sequer, porque o próprio Estados Unidos não tem interesse em puni-los. Tanto é que, se esse fato tivesse acontecido com pilotos brasileiros, esses pilotos teriam perdido o brevet, toda a possibilidade de continuar pilotando. Os Estados Unidos, eles não perderam nada, continuam pilotando os aviões nos Estados Unidos, e só quem perdeu foi o Brasil. Repito a pergunta: se um piloto brasileiro tivesse cometido ou feito o que esses pilotos americanos fizeram no Brasil, o que teria acontecido com eles nos Estados Unidos? Para piorar a situação, no voo americano, tinha um jornalista do New York Times que diz o seguinte, que o Brasil não tem qualificação técnica e nem moral para julgar piloto americano, dizendo que nós seríamos um país de prostitutas e do carnaval. Lamentável essa visão que eles têm de todos os países que não sejam os Estados Unidos. E é por isso que eu venho aqui lamentar não só a posição, na minha opinião, frouxa das autoridades brasileiras na relação desse episódio, mas muito pior com relação à posição americana de tratar 154 vidas brasileiras como trataram nesse episódio. E para concluir, senhor presidente, sobre esse tema, nós gostaríamos de fazer uma reflexão. Na Copa do Mundo, milhares de pequenas aeronaves, de pilotos estrangeiros estarão circulando no Brasil. Qual a segurança que nós vamos ter? É a mesma segurança do Legacy? Qual a qualificação dos pilotos? E qual a postura que nós vamos ter com relação aos pilotos que não sejam brasileiros, que são de boa qualidade, e a gente reconhece isso. Senhor presidente, senhores deputados, hoje de manhã também participei do lançamento da Frente Parlamentar de Defesa dos Animais. Todos sabemos o sacrifício e a situação dos animais de rua, principalmente cães e gatos no Brasil inteiro, e da necessidade de um esforço do Brasil, do Ministério da Saúde, de todos os setores envolvidos, para que nós possamos dar um tratamento adequado aos animais de rua nas nossas cidades. Também nós discutimos com muita profundidade a situação do abate dos animais produzidos no Brasil,
e do transporte excessivamente selvagem, como é feito hoje no nosso país, principalmente no que tange aos frangos e ao gado brasileiro. Ficamos debatendo a manhã inteira, encontrando soluções e mecanismos para, através de lei, melhorar a situação da produção de animais no nosso país para o abate. Mas, senhor presidente, senhores deputados, no final da reunião, aconteceu um fato inusitado. Uma senhora de São Paulo denunciou e pediu a minha opinião, como estava coordenando naquele momento a frente parlamentar, que um vereador da cidade de São Paulo, de uma cidade de São Paulo, propôs, através de um projeto de lei, a compra de 2 girafas para a cidade de São Paulo, para uma das cidades do estado de São Paulo, alegando que a determinada cidade não conhecia a girafa e que, por isso, achava justo a compra de 2 girafas, de tirar elas do habitat natural, que é na África, e trazer para a cidade do interior paulista. Perguntou a minha opinião. Eu fiz uma sugestão que eu gostaria de compartilhar com os senhores. Eu comentei, e acho justo, que os africanos também não conhecem o vereador do interior paulista, que eles façam a troca. O pessoal da África vai conhecer o vereador paulista e o povo de São Paulo, então, fica com as girafas. Apenas um comentário do que acontece no nosso país quando se trata da preservação animal e da recuperação do nosso ambiente. Na próxima terça-feira, senhor presidente, estaremos instalando aqui nesta casa, no auditório, no anexo 4, a Frente Parlamentar em Defesa da Biblioteca Pública, uma iniciativa do meu mandato. Estou convidando todos os parlamentares desta casa a participar, às 14 horas, no Freitas Nobre, ali no anexo 4. Também gostaria de me solidarizar com o companheiro que falou há pouco, com relação à nossa luta pela redução da jornada de trabalho das enfermeiras e dos enfermeiros no país. Estamos juntos a favor dessa categoria, que muitas vezes é a única que atende o trabalhador brasileiro, a trabalhadora brasileira, que dá a cara para bater, que tem que explicar por que o médico não está, que tem que atender as pessoas em extremo sacrifício. É essa pessoa que nós devemos estar olhando e estando junto nessa luta pela redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais, mas, na minha opinião, com qualificação salarial, porque não basta reduzir a jornada para a pessoa ter 2 empregos. Nós precisamos reduzir a jornada e melhorar a qualidade de vida e de salário dessa importante categoria que ajuda a sustentar. E sem essa categoria o SUS não existia. Então, parabéns às enfermeiras e os enfermeiros do Brasil. Estamos juntos nessa luta. Conte comigo como deputado federal aqui do Rio Grande do Sul. Um abraço a todos. Concedo a palavra ao último agora, para começar o grande expediente, o último orador como comunicação de liderança, o ilustre deputado Sebastião Balau Rocha, pela liderança do PDT. Sua Excelência põe 3 minutos à tribuna. Obrigado, presidente. Minhas primeiras palavras, presidente, são de reconhecimento ao trabalho que o ministro Carlos Lupe vem fazendo à frente do Ministério do Trabalho. É público e notório